Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Fala-se muito sobre inteligência artificial, eu próprio o faço. Mas inteligência biológica, a tua inteligência natural, tens usado? Vem descobrir tudo no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Como já tem sido habitual aqui no Quem Cala Consente, inicio com um número. E hoje, o número que te trago é 83%. 83% das decisões que tomaste hoje não foram tuas. Deixa isso assentar por um momento, que é para tratarmos do episódio de hoje. Desde aquele café que tu pediste, provavelmente até foste ao Starbucks, porque estava em destaque na aplicação. Até aquele artigo que tu leste porque apareceu no topo do feed. Até passar por aquela série fantástica que andas a ver, porque a Netflix te sugeriu como recomendado segundo o teu perfil de visualização. Quantas destas escolhas achas que foram verdadeiramente tuas? E mais importante ainda, quando é que foi a última vez que pensaste algo genuinamente teu? Algo que não fosse uma reação, algo que não fosse uma resposta condicionada. Um eco de algo que tu consumiste, muitas vezes inconscientemente. Eu sou Mário Portela e hoje quero falar-te sobre inteligência natural. Isto para contrapor o meu outro podcast da inteligência artificial. Vamos falar de inteligência biológica, aquela que tens entre as orelhas, mas que provavelmente está a atrofiar enquanto alimentas os algoritmos. E antes que comeces a pensar que eu venho com um discurso apocalíptico contra a tecnologia, deixa-me ser claro. Não estou aqui para demonizar a inteligência artificial. Aliás, se me ouves regularmente, se segues o meu trabalho, sabes que tenho o tal podcast dedicado ao tema, o IA e eu, onde eu exploro exatamente como usar essas ferramentas de forma consciente e potenciadora. O problema não é a tecnologia, nunca foi a tecnologia. O problema és tu. Ou melhor, o problema és tu, sou eu, o problema é o que nós estamos a fazer connosco enquanto deixamos que a tecnologia pense por nós. Imagina o teu cérebro como um músculo. Qualquer músculo que não uses atrofia. É a biologia básica. Agora pensa, há quanto tempo não decoras um número de telefone? Há quanto tempo não calculas uma conta de cabeça? Há quanto tempo não te sentes num sítio qualquer sem imediatamente verificar o que dizem as reviews no Google? Há quanto tempo não escolhes o sítio onde vais comer sem ir procurar à internet? Transformamos o smartphone numa prótese cognitiva. E essa prótese, meu caro ouvinte do Quem Cala Consente, só é necessária quando alguma coisa deixa de funcionar. A questão que te deixo, e é uma questão que pode doer se fores honesto contigo mesmo: és o programador ou és o programa da tua vida? Porque olha, quando abres o Instagram e uma hora desaparece sem que tu te apercebas, quem é que estava a comandar? Quando compras alguma coisa online por 87 pessoas que compraram e disseram que era fantástico, de quem foi a decisão? Quando tu partilhas uma notícia sem verificar a fonte, sem ver se é real,
porque o título te indignou, te provocou ou te apaixonou, quem é que estava a pensar? A tecnologia, e aqui está o ponto crucial que muitos falham em compreender, é um espelho amplificado. Ela não nos torna estúpidos, ela revela e amplifica a estupidez que já lá estava. Revela a nossa preguiça mental, a nossa necessidade de validação externa, a nossa incapacidade de estarmos sós com os nossos próprios pensamentos. E não te enganes, os génios que desenham estas plataformas sabem exatamente o que estão a fazer. Conhecem melhor a tua neurologia do que tu próprio. Sabem que um like liberta dopamina. Sabem que uma notificação ativa o teu sistema de alerta. Sabem que o scroll infinito imita o mecanismo das slot machines. E tu, ingênuo, eu, ingênuo, nós, ingênuos, achamos que estamos a relaxar enquanto o nosso córtex pré-frontal, a tal parte nobre do cérebro responsável pelo pensamento crítico, está em greve. Já falamos disto aqui no Quem Cala Consente. Falamos sobre credulidade, falamos sobre desconexão consciente, já falamos sobre consciência quântica, mas hoje quero ir um bocadinho mais fundo e aprimorar a temática, porque não basta tu desconectares-te, não basta tu desconfiares. É preciso reconquistar o trono, é preciso voltares a ser o rei ou a rainha do teu próprio reino mental. E isso eu garanto-te, é difícil, é mais difícil do que parece. Porque neste exato momento, enquanto tu me ouves, quantas janelas tens abertas no teu cérebro, quantas notificações tens por ler, quantos pensamentos inacabados estão por aí a pairar, quantas decisões adiadas porque vais pesquisar melhor depois. A literacia digital que eu tanto defendo não é apenas saber usar as ferramentas, é saber quando não usar as ferramentas. É teres a capacidade de distinguir entre o que te serve e o que te escraviza. É perceberes que tecnologia como a inteligência artificial pode ser uma aliada extraordinária, mas apenas se a tua inteligência natural estiver desperta, ativa, no lugar certo. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta, porque, uma vez mais, e como disse no último episódio, porque não vende. A tecnologia não é um problema. O problema é teres terceirizado o teu cérebro sem dares conta. O problema é teres aceito viver no modo automático. O problema é achares que és livre enquanto danças conforme a música que o algoritmo escolheu. Mas então, como é que chegamos até aqui? Como é que uma espécie que pousou na Lua decifrou o genoma humano, que criou sinfonias belíssimas? Como é que esta mesma espécie se tornou refém de um ecrã de 6 polegadas? Vou mostrar-te a neurociência que está por trás da rendição mental. E aviso-te já, não é confortável. Não é o ecrã que me define, nem o scroll que determina se estou bem ou estou mal. É apenas uma ferramenta digital. Não procurem um culpado no mundo conectado. Somos nós que escolhemos o caminho a tomar. Desconexão consciente é mais do que desligar. É saber quando estar presente. É mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos de tu nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. Uma vez mais, vamos falar de dopamina, aquela molécula maravilhosa que o teu cérebro produz quando acontece alguma coisa de bom. Um abraço, um elogio, uma conquista. A dopamina é o sistema de recompensa que evoluiu durante milhões de anos para te manter vivo, a ti e a todos os teus antecessores. Serviu para nos fazer procurar comida, conexão, reprodução. É o combustível da motivação. É o ingrediente secreto da satisfação. Mas aqui há um problema nos dias de hoje. A dopamina não consegue distinguir entre a recompensa real e a recompensa artificial. Quando tu recebes um like no Instagram, o teu cérebro fica a libertar dopamina. Quando chega uma notificação, dopamina. Quando descobres um vídeo engraçado no TikTok, dopamina. E o teu cérebro, coitado, pensa que acabaste de caçar um mamute. Pensa que conquistaste alguma coisa valiosa, que ganhaste uma medalha. Pensa que tu
progrediste. Só que não progrediste coisa nenhuma, apenas ficaste sentado a olhar para um ecrã. E é aqui onde a coisa fica verdadeiramente perversa. Sabes qual é a diferença entre a dopamina que recebes ao completar um projeto desafiante e a dopamina que recebes ao fazer scroll num feed? O esforço. Ou melhor, a ausência do esforço. As redes sociais, os algoritmos, os feeds infinitos foram desenhados para te dar pequenos picos de dopamina constantes, sem qualquer esforço da tua parte. É cocaína cognitiva, se quiseres. Uma slot machine no teu bolso. Sempre disponível. Os estudos de neuroplasticidade mostram que, quando expões o cérebro a estas recompensas fáceis e frequentes, estás literalmente a reconectar os circuitos neurais. Estás a treinar o teu cérebro para preferir gratificação instantânea sobre a satisfação profunda. Estás a ensinar-te a ti mesmo que pensar é demasiado trabalhoso, quando podes simplesmente consumir. E o córtex pré-frontal, bem, o tal que é responsável pelo planeamento, pelo pensamento crítico, entra em modo de pausa, de stand-by, de espera. Porque para que gastar energia a analisar, questionar, ponderar, quando o algoritmo já fez isso por ti? Desde o ano 2000, a nossa capacidade de manter a atenção sustentada diminuiu 12%. 12%! Temos agora uma janela de atenção inferior à de um peixe dourado. E não é porque a geração atual é estúpida. Não nos escondamos atrás dos clichês da internet. Tudo isto acontece porque treinamos os nossos cérebros para a distração perpétua. Só que espera, porque isto pode complicar. Já ouviste falar das bolhas de filtro? Provavelmente sim. Todos, de uma forma ou de outra, já ouvimos. Mas eu vou explicar-te o que realmente se passa a nível cognitivo. O teu cérebro tem algo chamado viés de confirmação. É uma predisposição evolutiva para procurar informação que confirma aquilo que tu acreditas já. Isto faz sentido do ponto de vista da sobrevivência. Se tu vivesses numa savana africana há 50 mil anos, era ouro sobre azul. Se viste comer aquele fruto vermelho que fez mal, o viés de confirmação garante que vais evitar todos os frutos vermelhos a partir de agora. Agora, transportas isto para a era digital. Os algoritmos não te mostram um mundo, mostram-te uma versão do mundo que sabem que tu vais gostar. Porque quanto tu mais gostas, mais tempo tu ficas. Mais dados estás a gerar, mais anúncios estás a consumir. É pura matemática. Se tendes a inclinar-te politicamente para a esquerda, vais ver conteúdo de esquerda. Se tendes a inclinar-te para a direita, pois vais ver a direita. Se acreditas em teorias da conspiração, o algoritmo vai alimentar-te com mais conspiração. E o teu cérebro? Bem, o teu cérebro está no paraíso do viés da confirmação. Toda a gente concorda contigo. Toda a informação valida as tuas crenças. Tu deves estar certíssimo, certo? Só que não. Não estás. Estás apenas aprisionado a uma câmara de eco, onde o único som que ouves é o da tua própria voz a repetir-se infinitamente. Lembras-te quando falamos da credulidade? Pois bem, isto é credulidade em esteroides. Porque não é apenas que acreditas em tudo, é que nem sequer és exposto a nada que desafie as tuas crenças. O debate está a morrer há muitos anos. A dialética desapareceu. Só ficou a confirmação perpétua da tua visão do mundo, cada vez mais estreita. E, obviamente, quando encontras raramente algo que vai contra estas tuas crenças alimentadas, tu vais reagir. E não é à toa que cada vez mais se insultam pessoas na internet porque pensam de maneira diferente. Ora, isto leva-nos ao conceito do zombie existencial. Um zombie existencial não é alguém que já morreu, é alguém que vive em modo reativo, é alguém que responde a estímulos sem processar. Notificações, reações, perguntas, respostas automáticas, estímulo, comportamentos condicionados. Não há espaço entre o gatilho e a resposta. Não há consciência. Não há escolha real. Mas eis a ironia cruel de tudo isto. Quanto mais tu te ligas, mais de fora tu te sentes, porque estás a comparar constantemente a tua realidade com a versão editada, filtrada e fabricada da vida dos outros. E o teu sistema nervoso não sabe muito bem se aquilo é verdade ou ilusão. Reage como se fosse genuinamente excluído da tribo. E na nossa programação ancestral, a exclusão social equivale à morte. Por isso vives num estado de alerta constante, ansioso, inquieto, sempre a verificar, à procura de validação. Sempre a comparar, sempre insuficiente.
Estudos de 2024 provam que, em geral, se perdeu 40% de eficiência cognitiva quando saltamos entre tarefas e dizemos ser multitasking. 40%. E tu achas que estás produtivo ao responder a e-mails enquanto ouves uma reunião e verificas o Instagram? Não estás. Estás apenas a fragmentar-te. Agora que sabes como funciona o jogo e provavelmente lembras-te de episódios anteriores sobre temas interligados com este, eu posso garantir-te uma coisa: o algoritmo não vai parar. A tecnologia veio para ficar. Os engenheiros da atenção não vão desistir. A máquina não tem consciência nem remorsos. Só tu podes ter isso. E é precisamente aí que mora a tua salvação. Falam de vício digital como se fosse um mal fatal, mas esquecem de ver que é só um espelho do nosso ser. O problema não está no meio, mas sim no nosso receio de enfrentar quem somos sem ter onde culpar. Desconexão consciente é mais do que desligar. É saber quando estar presente, é mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos o teu nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. Ora, a inteligência natural não é um dom com que se nasce, é uma disciplina. É o tal músculo que se treina. E tal como quando não vais ao ginásio te sentes a mirrar nos músculos. E provavelmente só vais ao ginásio porque viste aquele post no Instagram que te fez ficar com inveja. Também era interessante que começasse a recuperar o comando do teu cérebro como se fosse um workshop de fim de semana, ou como se estivesses a usar aquela app de meditação que está na moda. Isto dá trabalho diário, trabalho consciente. E vou ser brutalmente honesto contigo, como sempre. Vai ser desconfortável porque o teu cérebro está viciado. Está o teu, está o meu, está o de todos. Já está habituado à gratificação fácil, ao scroll infinito, à dopamina barata. Quando começares a cortar estas fontes, vais sentir sintomas de abstinência. Sim, abstinência, porque é uma droga. É uma ultra dependência. Por isso vamos começar devagar, mas vamos começar hoje. A primeira coisa que precisas de fazer é um detox de algoritmos. E não estou a falar de desapareceres para uma cabana no meio da floresta durante um mês. Estou a falar de criar fricção intencional, consciente, entre ti e os teus vícios digitais. Durante 3 dias, são apenas 3 dias, desativa todas as notificações que não sejam absolutamente essenciais. E quando eu digo essenciais, não estou a falar do grupo do WhatsApp dos amigos ou das atualizações do Instagram. Estou a falar de chamadas telefónicas, mensagens de pessoas que verdadeiramente precisam de te contactar, por razões importantes, questões de trabalho e é tudo o resto. Silêncio. Vais notar algo fascinante nos primeiros 30 minutos. Vais pegar no telemóvel sem razão, vais desbloqueá-lo e ficar ali a olhar para o ecrã, sem saberes muito bem porquê. É o comportamento condicionado a funcionar, o tal rato de laboratório que falamos no episódio anterior. Observa esse impulso, não te julgues por o ter. Apenas observa. Este é um momento de observação, é o espaço de que te falei no episódio anterior e que hoje quis trazer. Porque é muito importante a inteligência biológica, a inteligência natural. Durante estes mesmos 3 dias, cria zonas livres de tecnologia. A primeira hora depois de acordar, sem ecrãs. Nenhum. Nem sequer para verificar rapidamente os e-mails ou ires ao Substack do Mário Portela. Porque não existe verificação rápida. Existe um buraco negro que engole a tua manhã. Usa a primeira hora para algo antiquado e revolucionário. Pensar. Tomar um café em silêncio, olhar pela janela, escrever à mão num caderno, fazer festas à tua cara metade. Deixa o teu cérebro acordar organicamente, não como um alarme de dopamina nas notificações. E as refeições? Bem, quando comes, come apenas. Não com o telemóvel ao lado, não com a televisão ligada. Come e repara no que comes. Parece ridículo, eu sei, mas é exatamente esse o ponto, tornar-te dono do teu tempo. Porque nós tornamos-nos tão incapazes de estar presentes que comer sem distração nos parece um ato quase radical. Agora, enquanto fazes isto, vai registando as tuas observações. Quantas vezes por dia pegas no telemóvel por impulso?
Ou então por intenção real? Quantas vezes é que sentes necessidade de ir ver as notificações? Estudos mostram que em média pegamos no smartphone 150 vezes por dia. 150. E quantas dessas vezes havia uma razão legítima? Em quantas delas foi apenas o piloto automático? Este exercício de consciência é fundamental porque não podes mudar o que não reconheces. Mas podemos ir mais fundo. Precisamos de reativar o nosso pensamento crítico e há uma técnica simples para profundamente mudar nessa direção. Antes de aceitares qualquer informação como verdade, faz a pergunta: porquê? 5 vezes consecutivas. Vês uma notícia que te indigna? Antes de partilhar, pergunta: porquê é que isto me indigna? Porquê é que eu acredito que é verdade? Porquê é que a fonte publicou isto? Porquê é que chegou até mim? Porquê é que eu sinto necessidade de reagir? Ao quinto porquê, eu garanto-te, já não tens tanta certeza assim. E essa dúvida saudável é o início da sabedoria. É o início da consciência e da utilização da tua inteligência natural. Aplica isto às tuas próprias crenças. Escolhe uma convicção que tens como absoluta e desconstrói. Não para a destruir, mas para a testar. Uma crença que não resiste ao escrutínio não merece espaço na tua mente. E uma crença que resiste fica ainda mais forte. E sim, existem uma série de outras técnicas que tu podes utilizar. Já que o teu cérebro está fragmentado, que está habituado a saltar de estímulo em estímulo como um macaco de galho em galho, atenção profunda, aquela capacidade de mergulhar numa tarefa complexa durante horas, é uma habilidade que já se perdeu, mas pode ser recuperada. Se começares com 10 minutos por dia, apenas 10 minutos de foco absoluto numa única tarefa, pode até ser ler um texto mais denso, pode ser escrever, pode ser estudar, pode ser resolver um problema complexo, pode até ser simplesmente sentar-te a observar a respiração. O importante é isto: quando a tua mente vaguear, e vai vaguear gentilmente, traz a tua mente de volta, sem julgamento, sem frustração. Apenas reconhece e redireciona. Tu és o treinador paciente do teu próprio cérebro. Chama-se inteligência natural. Como sempre, tu vais encontrar uma série de técnicas, uma série de ferramentas que podes usar no meu Substack em mportela.substack.com, onde vais ter um treino para 21 dias, um workbook completo que não dava para caber aqui num podcast. Ainda assim, decidi que vai estar lá e não te esqueças, imprime para usar escrita real, porque o que é manuscrito exercita o teu músculo cerebral. A pergunta agora é: vais implementar tudo isto ou apenas consumiste o meu episódio como mais uma peça de conteúdo? Bode expiatório digital não resolve o teu mal. A resposta está em ti, sempre esteve aqui. Usa com sabedoria o que tens na palma da mão. Não é uma epidemia, é uma escolha, uma decisão. Desconexão consciente é mais do que desligar, é saber quando estar presente, é mais do que julgar. Não é o digital que nos consome, é o que já trazemos no do nome. A tecnologia só amplifica o que já em nós habita. Consciente, presente, a escolha é nossa. Sempre foi desconectar, mas com consciência. Eu ia acabar já aqui o episódio, mas há algo que eu ainda não disse. A inteligência natural não é apenas sobre processar informação melhor, não é apenas sobre produtividade ou foco ou vencer um algoritmo. Isso seria reduzir o humano a uma máquina ligeiramente mais eficiente que a outra. Inteligência natural é sobre significado, é sobre perguntar-te: para que me estou a otimizar? Para que é que eu quero pensar melhor? Para que todo este esforço de reconquistar a minha mente? Porque podes ser um pensador mais crítico, mais focado, mais produtivo e ainda assim estar completamente perdido se não souberes por onde caminhas.
A verdadeira rebelião não é desligar o telemóvel, não é abandonar as redes sociais ou demonizar a inteligência artificial. A verdadeira rebelião é criar os teus próprios valores em vez de consumir os valores que te vendem. É decidir conscientemente o que importa em vez de deixares que o algoritmo decida por ti. Lembras-te quando falamos sobre consciência quântica, sobre seres observador que colapsa as possibilidades em realidade? Pois bem, tu não és um conteúdo que tu consomes. Nunca foste, nunca serás. Tu és o espaço onde esse conteúdo acontece. Tu és a consciência que testemunha. Tu és o ecrã onde o filme da tua vida está a passar. Tu não és o filme em si. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos. Quanto mais tempo passas conectado ao mundo digital, mais desconectado ficas de ti. Quanto mais informação tu consomes, menos sabes. Quanto mais ocupado está o teu cérebro, mais vazio tu te sentes. Porque o silêncio, a quietude, a solitude é onde mora a sabedoria. Os melhores pensamentos não vêm enquanto tu estás a pensar. Vêm enquanto tu paras, crias espaço, quando tu permites tédio, aquele tédio produtivo, interno que a nossa geração tem tanto medo de sentir. O tédio não é um inimigo. A distração compulsiva é que é. E aqui está a verdade final que quero deixar neste episódio. Tens um universo inteiro dentro da tua cabeça, galáxias de possibilidades, constelações de ideias que nunca foram pensadas, sinfonias que nunca foram compostas, soluções para problemas que ainda nem sequer identificaste. Mas continuas a alugar quartos deste universo de algoritmos. Olha, se chegaste até aqui, se ouviste este episódio do início ao fim, sem parar, sem saltar, sem dar um scroll noutra coisa, já provaste que consegues manter a atenção e isso, neste mundo, já é revolução. Hoje falamos de recuperar o que sempre foi teu. Capacidade de pensar, inteligência natural. Se este episódio te acordou, mesmo que só um bocadinho, se sentiste aquele incómodo necessário que precede toda a transformação real, faz uma coisa por mim. Não, faz por ti. Partilha este episódio com alguém que esteja a dormir de olhos abertos, com alguém que precise de ouvir isto. Porque a mudança não acontece no isolamento, acontece quando criamos ondas. Subscreve o podcast, partilha e dá mais um voto a favor da consciência, um voto pela inteligência natural num mundo cada vez mais artificial. E foi por aí estares a ouvir, a questionar, a crescer, a recusar ser mais um zombie existencial neste mundo de autómatos que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Deixa-me nos comentários ou nas redes sociais ou no Substack qual foi o hábito digital que conseguiste mudar. Não amanhã, não na segunda-feira, hoje. Porque se não for agora, quando é que vai ser? Conta-me tudo. Afinal de contas, quem cala, consente. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.